vou passar para o próximo documento, que é a nota técnica, que induziu o que vai começar amanhã aqui nas 10 maiores cidades do Pará, né? Que concentram 90% dos casos de Covid-19 aqui, né? Certo? Que foi na verdade, nós fizemos o primeiro estudo, certo? E fizemos o artigo, né, certo? Que nós submetemos à Science, né, que está em avaliação. A gente já que a Science, ela costuma recusar no primeiro dia, né? Então, como está no terceiro dia, a gente tem um fio de esperança que isso possa, né, ser pelo menos avaliado, né? Certo? Mas a gente, na verdade, fez um estudo, né, baseado nos primeiros modelos dessa pandemia, certo? Esses modelos que estudam epidemia, né, a propagação da epidemia, eles não são novos, certo? Então, as principais epidemias recentes, todas foram estudadas por variações desses modelos, né? Então, tem o CIR, o CI, né, e extensões deles, né? Certo? Então, essas siglas aí são basicamente situações em que a população pode se encontrar diante da doença, né? Então, o CI, em particular, né, para suscetível, né, exposto, infectado e infeccioso, né, que tem uma diferença, né, conceitual aí, e o recuperado, que, para o modelo original, o recuperado inclui também os mortos, que, na verdade, o conceito de recuperado para eles é que saiu da contabilidade da pandemia, né, da epidemia, né, certo? Ou saiu porque curou, ou saiu porque morreu, né? A gente separou isso, mas, na verdade, o nosso estudo, primeiro, né, dando os créditos aí, ele é coordenado por mim e pelo professor André, né, Ponce de Leão, lá da USP São Carlos, né, mas envolve o INPE e a Unifesp, né, a Federal de São Paulo, tá? Basicamente, o que é que a gente fez? O primeiro estudo da pandemia de Covid-19, o primeiro, ou mais notório deles, foi feito pelo Imperial College, né? Certo? Que ele fez para o Reino Unido, mas fez também para Nova York, né? Certo? E fez uma estimativa para vários países, incluindo o Brasil, né? E aí, ele fez um relatório técnico e depois fez um segundo relatório técnico que aprofundou, né, detalhou mais o estudo geral. Mas a primeira abordagem era assim, né? Olha, para epidemias, né, que ainda, quando eles fizeram, não tinha sido decretada ainda como pandemia, para epidemias em que não há vacina ou medicamento comprovadamente eficaz, né, a única alternativa é o que eles chamam de intervenção não farmacológica, né, que é o NPI lá em inglês, certo? E aí a principal delas é a quarentena, o isolamento social, certo? E os primeiros estudos do Imperial College foi, se vocês não fizerem nada, né? Quanto a gente vai ter... Então, por exemplo, para o Brasil, para vocês terem uma ideia, se o Brasil não fizesse nada, né? Os números que o Imperial College colocou para o Brasil, certo? Era que a gente ia ter cerca de 180 milhões de contaminados, certo? 6 milhões de casos graves, né, aqueles que precisam de UTI, e quase 2 milhões de mortes, certo? Isso era se não fizesse nada, né? Beleza, então aí a gente pegou esse estudo do Imperial College, pegou os modelos clássicos do CI e olhou e imediatamente percebeu que eles não poderiam ser aplicados a países do terceiro mundo integralmente, certo? Porque o princípio deles, que é o princípio de isolamento, né, e o princípio da profilaxia, eles não são possíveis, né, em grande parte da parcela da população brasileira, de uma maneira geral, né, mas muito fortemente nas regiões das capitais, regiões metropolitanas, onde há um nível de desigualdade muito grande. Então, o que é que a gente pegou, basicamente? A gente
reformulou o modelo. Ricardo, se tu quiseres ir passando, tem os matemáticos adoram, né? Tem um conjunto de equações diferenciais que define né? O modelo, tá aí, né? Depois o Erlandson pode olhar, né? Todas as variáveis, né? Certo? E como é que se calcula cada uma delas, né? Então, aí no início desse parágrafo aí, né? Diz quais são os possíveis estados, né? Que no fundo, é onde eu vou enquadrar as parcelas da população. Então, o primeiro modelo, né? O modelo original, digamos, é o CI, né? Certo? E a variação mais sofisticada dele é o CI, que inclui, né? O exposto, né? Certo? Porque se você tem, você está estudando alguma epidemia que há algum tipo de medicamento eficaz, né? Certo? Nem todo mundo é suscetível, só uma parcela do suscetível passa a ser exposto. Quando você não tem nenhum medicamento, como é o caso da Covid, né? Os suscetíveis todos potencialmente estão expostos, certo? E aí, essa é a nossa grande batalha, certo? Então, pode ir passando aí, Ricardo, que eu vou me concentrar um pouco nos resultados, né? E depois a gente pode discutir mais. Aí, o que era, então, que a gente... o novo modelo aí, né? Aí, no novo modelo, dão as nossas equações, né? O que é que a gente as variáveis que a gente incluiu, mas, basicamente, a gente pegou uma informação que é relevante, que impossibilita o confinamento, que é o baseado, de novo, né, em valores oficiais, certo? Das bases do IBGE. Então, a gente pegou a PNAD, né, certo? Isso, o Ricardo está arriscando, é muito safo esse cara, né? Certo? A gente pegou a PNAD, né? Pegou as recomendações da OMS para fazer o isolamento domiciliar, certo? Como se faz o isolamento domiciliar segundo o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, né? E percebeu que o limitante é que haja até 3 pessoas por cômodo, né? Certo? E que, obviamente, tem que ter a água encanada, certo? Então, a gente pegou a PNAD, a gente fez para todas as capitais, mas entregou para os governos de São Paulo e do Pará, porque era da onde tinham as universidades daí, certo? Mas entregou também para o Ministério Público Federal, né? Aí, pode ir passando, Ricardo, por favor, que eu vou lá para os gráficos, tá? Aí são todas... Volta um pouquinho, Ricardo, desculpa. Esse negócio de ir e voltar, né? O Ricardo nunca mais vai me chamar para nada, né? Um pouquinho... Sobe mais um pouquinho só, Ricardo. Eu já mandei para o Ricardo, tá? Todos esses documentos, tá? E aí, para os matemáticos, né? Que podem fazer uso muito bem disso, e para as pessoas de computação, né? A gente implementou tudo em Python, e se vocês quiserem, a gente disponibiliza os códigos dos modelos, tá? Tá legal? E aí, o que é que a gente restringiu, então, em relação ao maravilhoso, né, modelo implementado pelo Imperial College, certo? A gente restringiu parte da população, baseado na PNAD, que não poderia se confinar, basicamente, por 2 motivos. É um E, tá? Por não ter água encanada e por ter mais de 3 habitantes por cômodo. E, em certos casos, era absurdamente, só havia um cômodo no domicílio, né? Certo? E isso, só na região metropolitana de Belém, em que há mais de 2 milhões e 400 mil habitantes, significava 14% da população, certo? Então, está longe de ser desprezível essa população. Então, as curvas pioravam, mas e muito, quando a gente inseria isso, quando a gente pegava o CI puro, né?
rodava, já era ruim, certo? E quando a gente rodava com as restrições impostas pela nossa demografia. Isso, infelizmente, a gente não está inventando, né? Isso é a nossa realidade. Aí a gente fez para Recife, né? Os números pioravam muito também. A gente fez para Fortaleza, então a gente previu isso, né? Fez para Manaus, né? Certo? Fez para todas as capitais brasileiras, mas como eu falei para vocês, a gente pegou e fez notas técnicas só para São Paulo e para Belém, em função das universidades que estavam no consórcio, digamos assim, né? Ricardo, pode descer, por favor, assim, o documento, que aí eu vou lá para o final. Pode ir passando. Isso aí são as variáveis que a gente leva em consideração, né? Aí eu vou lá realmente para os gráficos, tá? Tá, então, ó, esse é um deles, né? Certo? Isso aí é o quanto é desigual. Isso aqui desculpa. Isso aí é o quanto é desigual, né? Belém do Pará. Depois a gente pegou esse mapa. É impressionante como essas coisas são verdadeiras quando a gente coloca a matemática para funcionar. Depois a gente pegou, certo? No primeiro momento, vocês se lembram desse discurso. A Covid era uma doença de rico, porque os primeiros casos foram casos importados, foi quem foi passar férias na Europa, certo? 2 semanas depois, ela já havia a transmissão comunitária, certo? Depois já havia a transmissão sustentada, que a gente chama, e agora os epidemiologistas usam um termo que é a transmissão descontrolada. É aquela que você não tem mais ideia do universo de contaminados que há, certo? Então, e aí, no final, eu vou falar, para encerrar, para o Ricardo desligar meu microfone, o estudo que a gente está fazendo agora, que a gente está projetando a subnotificação a partir do número de óbitos, tá? Mas isso eu vou falar no final, tá? Então, quando a gente pegou depois, com a Secretaria de Saúde aqui, os dados por bairros, né? E a gente cruzou com o mapa de desigualdade, eles casam quase que perfeitamente, certo? Então, assim, está claro que Covid, como Ebola, como dengue, como todas essas doenças são doenças de subdesenvolvimento, certo? Elas estão relacionadas à pobreza, né? Certo? A Covid não seria diferente, né? Então, agora, de novo, né? Um cômodo com 7, um domicílio com um cômodo com 7 pessoas habitando, é inevitável que as 7 se contaminem, a não ser que o poder público faça alguma estratégia alternativa, né? Se não houver nenhuma estratégia alternativa, é inevitável que todas se contaminem, né? E aí é diferente de um bairro nobre que há, né, um apartamento com 5 quartos, né, certo? Então, pode passar, Ricardo, que aí a gente vai para os gráficos mesmo das simulações que a gente fez, tá? Só volta a tabela que tu passaste aí, que estão os parâmetros aí, tá? Então, depois os matemáticos podem olhar os parâmetros aí, tá? Certo? Que aí a gente pega, a maioria desses valores aí são valores de referência, tá? Que a gente pega ou baseado, né, no único estudo que, de fato, tem dados suficientes para a gente considerar estatisticamente relevante, que é Wuhan, né, na China, certo? Ou os dados que a OMS coloca como médias mundiais, tá? O único dado que é particular nosso aqui, os únicos dados, né, que são os 2 primeiros, certo? A população da região metropolitana, né, que é baseado na PNAD do ano passado, né, que é o N aí, né, que é o nosso universo, certo? E a taxa de não confináveis, que é a união, né, que é um E, né, entre aqueles que têm cômodos com 3 ou mais pessoas, certo? Por cômodo, né? E não tem água encanada,
certo? E aí isso dá 14,5% desses 2.290.000 habitantes da região metropolitana de Belém. Pode passar, Ricardo, que aí eu vou te mostrar aí. Pode passando. Esse gráfico aí, né, é como a gente começa, né? A gente, para ver quanto o FIT está né, tá com acurácia, a gente pega os casos oficialmente notificados, né? Certo? E pega o que a gente tá simulando para ver se o FIT tá bom ou não, certo? Obviamente que a notificação influencia para ruim aí, tá? E depois a gente vai comentar sobre isso, né? Para pior, né? Influencia para pior. Mas como esse é o único dado que a gente tem, a gente teve que se basear nele, tá? Beleza. Aí vamos para frente aí que tem o certo? Aí tem um gráfico que junta tudo isso, mas vamos pegar esse aí, certo? Que é só para dizer como a gente foi fazendo progressivamente. Então, a gente descontando aqueles 14% que não conseguem se confinar, né? A gente fez as simulações diminuindo a taxa de contaminação em 20%, 30%, né? E vendo a repercussão na curva, né? E principalmente no pico dela, que é o que vai matar, que, no nosso caso, que já matou, né? O sistema de saúde do Pará já colapsou, né? E isso, né? A gente fez esse estudo, né? Há 3 semanas atrás, né? E entregou para o governo do estado, certo? Esse estudo, né? Serviu de base para que o Ministério Público Federal entrasse com uma ação civil pública contra o governo do estado, né? Para que ele restringisse mais, né? O decreto aqui né, de mobilidade, digamos assim, né? Até que no final das contas, isso não foi feito, e agora a gente está entrando amanhã, né, com um novo decreto governamental em lockdown nas 10 maiores cidades do estado, incluindo Belém, certo? Bom, então, para vocês terem uma ideia de como isso né, uma... E aí, nós entendemos isso muito facilmente, mas é difícil explicar isso, né? Por isso que a gente tentou fazer essa nota técnica o mais palatável possível, né? Nós fizemos uma reunião com o governo do estado, inclusive com o governador, certo? Com o secretário de saúde, né? E mais uma equipe técnica deles lá, e os procuradores federais do Ministério Público, para a gente apresentar e dizer assim, pelo amor de Deus, né? Apertem, né? O cinto agora, né? Porque a repercussão são 14 dias depois, que é o período, né, que estoura, né, tipicamente a Covid, né? Porque 7 dias, né, entre 5 e 7 dias é o período de incubação dela, em que ela, na maioria dos casos, é assintomática, né? Mas só que a pessoa está transmitindo, né? E aí é nesse ponto que a gente perde o controle. Então, somando a rede pública e privada, né, isso dados oficiais do Ministério da Saúde, somando a rede pública e privada dos 7 municípios que compõem a região metropolitana de Belém, nós temos 4.400 leitos de todas as naturezas, certo? Os clínicos, os cirúrgicos, a UTI, certo? Para atender tudo, né? Entendeu? Se a gente fizesse 20%, no pico dela, nós precisaríamos de 38.000 leitos, certo? Só para atender Covid, né? Só para atender Covid. Entenderam? Ou seja, é humanamente impraticável se fazer uma ação dessa, né? E na época, a gente estava no dia, eu acho que no dia 35, na época que a gente apresentou 36, certo? E a gente mostrou que o pico seria, né? No dia, essa curva de infectados ativos, tá? Essa vermelha aí. O pico seria, né? Aí, lá em torno do dia 100, certo? Então, o governo do estado teria como ter feito isso mais cedo, né? Para evitar esse colapso que a gente, na semana passada, entrou, né? Certo?
Bom, aí pode ir passando aí, eu vou fazer uma passando e depois a gente discute, né? Tá? Aí tem toda a discussão aí. Aí essa curva resume todo mundo aí, né? Então, aquele famigerado achatamento para que o sistema de saúde consiga se recuperar no tempo, né? E consiga atender, né? Aí, qual é as duas premissas que a gente pega que também são índices, né? Tomados a partir das referências da Organização Mundial de Saúde. A primeira é o nível de letalidade. Isso aí vai mudando, né? De acordo com a evolução da pandemia, mas a Organização Mundial de Saúde vai divulgando, né? Diariamente, o nível de letalidade. Hoje em dia está em torno de 6% mundial, né? A média mundial, em torno de 6%, ou seja, do universo dos contaminados, dos infectados ativos, né? Morrem 6%, certo? Agora, desse mesmo universo, né? Entre 7 a 10% são casos graves, né? O que significa que desses aí, necessariamente esse pessoal vai precisar ser internado, né? Então, o sistema de saúde teria que ter, por exemplo, no pior caso, né, 20% de restrição só, 37 mil leitos, certo? Sendo que hoje, unindo público e privado de todas as modalidades, né, tirando todo mundo, ninguém mais poderia infartar, ninguém mais poderia ter um AVC, não haveria mais nenhum parto prematuro, não haveria, se tudo fosse dedicado à Covid, né, nós teríamos que multiplicar isso por 8, né? A gente chegou a fazer simulação sem nada, aqui a gente teria que manter a cidade sem nenhuma restrição. Que a gente teria que multiplicar por 15 o que atualmente tem nas duas redes, no conjunto da rede pública e privada. O que é, obviamente, humanamente impossível, né? Certo? Então, para ter uma ideia, né, a maior ação do governo do estado aqui, que foi fazer um hospital de campanha para atender a região metropolitana, ele conseguiu colocar 400 leitos, sendo que 100 desses têm condições de UTI, né? Certo? Então, a gente está falando dessa ordem, né? Que é uma ordem linear. Eu vou crescer hoje de 1 para 2, amanhã de 2 para 3, contra uma exponencial, certo? Em que a gente, obviamente, não tem como acompanhar a partir da ação humana, né? E no final das contas, no melhor caso, né, na redução de 80%, a gente afastaria, né, o pico, certo? Ainda muito alto, né? Para cerca de 100 mil, né, contaminados, certo? Né? Mas que a gente precisaria menos de 3 mil leitos, certo? E a gente jogaria esse pico para o dia 320, mais ou menos, certo? Ou seja, né, a gente estava empurrando isso para frente para mais de um ano, onde a gente entende que minimamente vai ter um protocolo de medicamento eficiente. Se não houver vacina, minimamente vai ter um protocolo eficiente como o HIV, certo? Que até hoje não tem uma vacina, mas tem um protocolo extremamente eficiente, né, de combate à AIDS, né, e não né, ao HIV, e, né, ele deixa em níveis praticamente imperceptíveis, mas já não transmite, né, já não mais transmissíveis, certo? Então, não é uma vacina, né, mas ela consegue segurar a epidemia, né? E aí, essa, né, colocando, por exemplo, né, o conjunto de trabalhadores dos serviços essenciais, incluindo tudo aí, né? Os da saúde, os da segurança, do supermercado, né? Da coleta de lixo, de tudo, né? Pode sim, essa tabela aí. Deixa eu ver como é que a gente faz para caber aí, tá? Então, isso aí é uma coisa que é legal, que considero que é legal que a gente fez, né? A maioria dos estudos pega como referência
a taxa de letalidade do Brasil, né? Certo? E aí, a taxa de letalidade do Brasil, dependendo da data, né? Na data que a gente fez estava baixa, né? Hoje está muito alta, né? Certo? Mas ela é muito distorcida em função do grau de subnotificação. Então, a gente pegava para cada variável que a gente ia calcular, a gente pegava pelo menos 3 parâmetros internacionais importantes, né? Por exemplo, né? A taxa de letalidade dos Estados Unidos, a taxa de letalidade que a OMS usa, que é a média mundial, né? E a taxa de letalidade do Brasil, para poder ter 3 parâmetros comparativos, né? Certo? Para não se guiar só pelo que o Ministério da Saúde divulga, né? Porque eles estão extremamente subestimados, certo? E aí daqui a pouco eu vou falar por quê, né? Agora eu não tenho como compartilhar, né? Aqui uma tela. Então isso aí tudo a gente fez, né? Para tentar explicar para o Ministério Público, né? Dizendo assim, olha, se o governo fizer isso, esses são os prováveis resultados, né? Se o governo fizer mais isso, né? A gente vai ter, né? Então, e no final, né? Que esse extremo aí de 80%, que na prática é um lockdown, certo? Na prática, o lockdown é isso, porque o lockdown não é 100%, né? Porque os serviços essenciais não podem parar, né? E como eles não podem parar, né? Há um grande contingente de pessoas que ainda vão ficar, né? Expostos, certo? Então, aí isso, né? Em Belém a gente estimou aí que ficava entre 10% e 15%. Então, está próximo dessa última taxa aí, entendeu? Então, essa taxa aí é a taxa do lockdown, certo? Então, nessa taxa aí do lockdown, por exemplo, né? A gente ia precisar de 1,2 leitos de UTI, certo? O que é plenamente possível de se fazer, certo? 38 mil é impossível, né? 1,2 mil é plenamente possível de se fazer, certo? Ainda mais se espaçar no tempo, né? Se promover o famigerado achatamento da curva aí, né? Certo? E espalhar no tempo, né? Para que o governo consiga dar resposta, né? De, por exemplo, criar transbordos, né? De estruturas hospitalares para além do que já existe, né? Então, essas características, né, digamos assim, né, elas só são possíveis agora, né? Quer dizer, isso, se fosse lá na frente, quando a gente apresentou para o governo do Estado, né, e a ação tivesse sido mais radical lá, certamente a gente estaria em outro cenário, né? Hoje, a gente está com dois sistemas, Belém, né? Belém está com os 2 sistemas colapsados, né? O sistema hospitalar e o sistema funerário, né? Tem um professor nosso lá, da UFPA, que é perito do IML daqui, certo? Ele diz assim que tem uma fila né, no corredor de corpos de Covid, né? Certo? Entendeu? Assim, os 2 entraram em colapso. Então, agora, na verdade, não tem outra alternativa, é só o lockdown mesmo, né? Certo? Obviamente que certamente vocês não estão numa situação dessa, né? Graças a Deus, né? Então, vocês podem planejar, né? De maneira mais racional, né? As atitudes, inclusive passando essas informações né? Para os tomadores de decisão. No nosso caso, a gente já está numa etapa pior, que é o que eu queria passar para vocês, né? Ricardo, vai para esse último item aí do menu aqui à esquerda, painel Covid, por favor. Isso, esse último aí, painel Covid, isso. Tá? Exatamente. Agora, deixa eu só ver aqui qual é. Aí, óbito por doença respiratória. Cadê o Ricardo? Óbito por doença respiratória. Escolhe aqui estado, né? Escolhe estado do Pará aí.
E escolhe cidade, Belém. Tá, agora só bora mostrar isso aqui, ó, para o pessoal. Se tu passares o mouse em cima de qualquer parte do gráfico aí do ano, ele dá todos os casos, né? Certo? Então, obviamente, em 2019 não tinha morte por Covid, né? Certo? Coloque em 2019 de novo, Ricardo. Certo? Não tinha morte por Covid, né? Aí tinha 0 morte também por síndrome respiratória aguda grave, né? 37 por pneumonia, insuficiência respiratória 23, né? E por aí vai, certo? E outros, né? Tinham 63, eu acho, né? Agora vai para 2020 aí, por favor. Aí, claro que agora tem Covid, né? 46, 16 por síndrome, 16, né? Por síndrome respiratória, 59 por pneumonia, 29. O que é que a gente começou a perceber? Aí a gente pegou, vem o glorioso André nos ajudar lá da USP, né? A gente pegou, isso aqui é gerenciado pelo Conselho Nacional CNJ, né? Que obriga os cartórios a notificar, essa notificação é obrigatória, né? Todos os óbitos, né? De todas as naturezas, eles fizeram um painel aqui só para a Covid por causa né, da situação atual, né? Mas são todos os óbitos, né? Que é atualizado diariamente, certo? Tem uma defasagem aí, né? Entre a morte de fato da pessoa, né? O registro no cartório e a alimentação do cartório desse sistema, né? Então, às vezes dura até 14 dias. Mas, na prática, né, o que é que a gente... Qual foi o estudo que a gente fez? A gente pegou o DataSUS, pegou de 2010 até 2018, certo? Pegou a CID de todas essas doenças aí. Como ele coloca pneumonia tem 200 pneumonias, certo? Pneumonia viral, bacteriana, pegamos todas as CIDs, né? Certo? De todas essas doenças aí. Aí nós pegamos o ocorrido em 2010, certo? Para todas essas doenças, né? Por mês, né? Depois nós pegamos para 2011, 2000, até... Por que nós pegamos de 2010 para frente? Porque em 2008 teve uma pandemia de influenza, né? Não tão devastadora quanto essa, mas foi uma pandemia, né? Certo? E aí, obviamente, ela vai ser um outlier na série e vai distorcer toda a série. Então, a gente teria que tratar isso. Então, como já era razoável essa série de 2010 para frente, a gente pegou, né? E montou a base de dados, né? De todas essas categorias que o CNJ usa aí, né? Que os cartórios usam, certo? E aí começou a olhar, né? Aí pegou a rede neural, né? Aprendeu qual era o padrão, né? Inclusive o padrão de acréscimo baseado no crescimento vegetativo da população, certo? Porque nasce mais gente que morre, certo? E aumenta também a expectativa de vida. Então, é esperado que tenha um crescimento residual, né? De casos, né? Por ano, certo? Mas um crescimento residual, né? Então, o número de pneumonias de 2010, né? É X, né? Aí é X mais um delta X pequeno, né? Para 2011 e assim sucessivamente, certo? E treinamos, certo? E aprendemos qual era o padrão da ocorrência da pneumonia, inclusive do crescimento da pneumonia por mês, por ano, nessa série, certo? Aí pegamos insuficiência respiratória, a mesma coisa, certo? E aí, depois de pegar tudo isso, nós projetamos o que seria 2019 e o que seria 2020. 2019, o erro é bastante pequeno, né? Certo? Então, de fato, né, a rede neural aprendeu, né, e não decorou. E quando ela projeta 2020, fica totalmente sem sentido, por exemplo, né? Então,
só para vocês terem um exemplo, né? Do padrão da série, né? Pneumonia, por exemplo, certo? Tá 8 vezes maior. Aí a gente pegou só os meses de março e abril. Por que a gente pegou os meses de março e abril? Porque, de fato, é quando a Covid se instala no Brasil, né? Porque o primeiro caso é no final de fevereiro e o importado em São Paulo, certo? Ela estoura mesmo, e a primeira morte ocorre em março, certo? Então, a gente pegou março e abril, né? E aí, todos esses padrões de síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória, pneumonia, saltam, né? Quadruplicam, assim, no mínimo é multiplicado por 5, por 6, às vezes por 8, certo? Do padrão médio da série histórica de 2010 a 2019, né? Com 2019 projetado, certo? O que é que significa na prática, certo? Que é muito razoável que a gente estime que esses casos não são de pneumonia, os casos de transbordo, certo? Então, suponhamos que a média, o esperado, né, projetado baseado na média para 2020 de pneumonia fosse 15, certo? Então, a gente tem 4 vezes mais, certo? Entendeu? Para o mesmo período realizado em 2020. Então, provavelmente, esses 3/4 a mais são de Covid subnotificado ou notificado errado, porque se a pessoa não testou e morreu, certo? Ela sequer ela sabe do que... Então, aí vai no atestado de óbito, como apareceu ontem na Globo News. Causa da morte, né? Síndrome respiratória aguda grave, aí entre parênteses, provavelmente Covid, entendeu? Mas o que vai para atestado de óbito não é provavelmente Covid, vai síndrome respiratória aguda grave. Vocês entenderam? Então, o que é que a gente está pegando agora? A gente está pegando a estimativa da subnotificação pela única variável empírica que é irrefutável, que é a morte, né? Não tem como não dizer que o que está aí não morreu, certo? Entendeu? Mas tem como dizer que o número de casos de pneumonia está 4 vezes maior do que a média da série, entendeu? Que o número de síndrome respiratória aguda grave está 8 vezes maior do que a média da série. E aí, baseado nisso, né, a gente vai construir o total de infectados real e não oficial. Então, a gente fez o primeiro ensaio para Belém, certo? Belém tem pouco mais de 4.000 casos notificados oficialmente, certo? Nós fizemos a projeção baseada nessas informações que está falando, foi para 60 mil, certo? Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente está 12 vezes a mais do que o oficial, entendeu? Se vocês projetarem para o Brasil, né? Então a gente tem mais de 100 mil, né? Certo? A gente tem mais de 1 milhão. Então não é à toa né? Tem vários estudos já dizendo que a gente tem mais de 1 milhão, né? Certo? Que John Hopkins, as grandes universidades estão dizendo que o próximo epicentro da Covid no mundo é o Brasil, certo? Porque a gente já entrou naquela fase da transmissão descontrolada. A gente não sabe mais o universo dos infectados. Não é quem está morrendo. Quem está morrendo, a gente sabe, mesmo que a gente não saiba a quantidade real, né? Certo? A gente não sabe mais quantos contaminados tem. E aí a gente não... A única solução é trancar todo mundo. Certo? Não tem mais uma solução. Itália e Espanha passaram por esse processo, né? Elas perderam o controle do número de contaminados, né? Então, só tem uma solução, né? Que era testar em massa, que essa está descartada, certo? Para ter
o grau real do número de infectados, mas como isso é impossível, no Brasil é impossível, né? Hoje, o grande desafio, né, dos nossos estudos é estimar, certo? Com um razoável grau de precisão, o número de infectados, certo? Porque está claro que não são 4 mil em Belém, certo? Todo o sistema de saúde aqui entrou em colapso, o público e o privado, né? Então está claro que não são só 4 mil, certo? E está claro que também não é 3 mil e pouco em Manaus, não é. Isso está muito claro. A gente só tem que saber por quanto tem que multiplicar cada valor desse, né? Certo? Então, agora a gente está fazendo isso para as capitais, né? Porque dá para fazer para os 5.570 municípios do país? Dá, só que demora muito. E se a gente pegar em proporção, né? Assim, é óbvio que as capitais da região metropolitana concentram mais de 80% dos casos. Então, se tiver que fazer uma estratégia, faz logo essa, né? Porque você vai estar resolvendo grande parte do problema. Entenderam? Então agora, né, a gente, a segunda parte do estudo, né, que a gente começa a usar, né, modelos de IA, né, estimar com razoável precisão o número de infectados por região metropolitana do país, né, das capitais do país, né, certo? A gente vai começar, claro, sempre com São Paulo e Belém, né? É que o Ricardo ele é muito metido e ele não gosta de participar dessas coisas, né? Ele não gosta de perder tempo com esses nossos estudos aí. Mas é claro que, assim, tudo que a gente está fazendo para né, para Belém ou para São Paulo pode ser generalizado para qualquer outra capital, porque é só pegar os dados, essas são todas bases públicas, né? Certo? Essa aí, né? É pública, né? O do DataSUS também é público, né? Onde a gente pegou a informação do Brasil inteiro, né? Só que depois a gente fez os selects lá para pegar só